Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Amém? Um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e se adaptando a essa jornada. Amém? Para você que já é aluno do Reset 27, primeiro dia não é fácil, tá, gente? A gente acha assim, tá tranquilo. Tem muita gente que já sente abstinência do glúten, da lactose, do açúcar. E tem a questão do suco, que ele traz uma desintoxicação rápida. E aí tem aqueles sintomas que eu mandei lá no grupo pra vocês, pra deixar vocês tranquilos no dia de ontem. Amém? Eu senti ontem. Ontem, quando eu tomei o suco cedo, eu senti, tá? E aí eu senti o meu corpo fazendo o reset. Meu corpo começou a fazer o reset. Então, esse sentimento de náusea, esses sintomas, né? De náusea, uma sonolência, o que é? Isso aí é o corpo desintoxicando, é o corpo desinflamando e o remédio, que na verdade o suco detox é um remédio, né, gente? O suco detox resetando o corpo. Então, eu quero que vocês entendam esse mecanismo que o Senhor Jesus trouxe para mim. O corpo vai desinflamando e o suco vai desintoxicando. Então, o efeito do suco, ele é muito forte, né? Acaba sendo muito forte porque você diminui a inflamação, porque você parou de comer glúten, lactose, açúcar. E aí você começou a ingerir esse suco e você tomou lá o copo de suco, daqui meia hora você já está sentindo. Essa sensação que você está tendo, né? Talvez, apóstolo, eu não senti nada, glória a Deus. Mas geralmente existe sintomas, chama crise curativa. E eu quero que você entenda algo, tá? Por que eu falei pra você, não faz o da cenoura agora, porque senão você não aguenta. Quando eu fiz o da cenoura, eu já tava tomando suco. Eu tava testando os sucos, eu fiz o teste, eu fiz muito suco, eu fiz muito teste, eu fiz o estudo, certo? Eu fiz um laboratório, coitado das minhas cobaias aqui, né, amor? Pra mim achar o certeiro de cada ciclo. E aí, o da cenoura, que é antiparasitário e o que também ajuda demais a eliminar os metais pesados, se eu não me engano, ele foi feito no cesto. E eu fazendo no cesto, já tomando, já sem glúten, sem lactose, sem açúcar, eu senti vontade de não terminar de tomar o suco, certo? Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque o corpo, ele vai passar por uma trajetória, ele vai resetar. A cada ciclo ele tá resetando mais. E ele tá resetando no espírito, quando você tá declarando, eu não aceito o espírito de procrastinação, não aceito o espírito de preguiça, certo? Tá resetando na alma, quando você também tá fazendo essa oração, quando você tá alinhando as coisas dentro da sua casa, sua alma tá trazendo reset para sua alma, certo? A nível físico, você também está... O nível físico mais forte é tirar glúten, lactose e açúcar, tomar o suco detox e começar a cuidar melhor de si mesmo, certo? Então, a cada ciclo a gente vai trazer mais coisas. Glória a Deus. Meu Pai... Aleluia, aleluia. Shalom, shalom, Bruno. Tô lendo aqui seu comentário. Shalom, 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 shalom. Shalom para todos vocês, amém? Shalom, pastora Bruna. Shalom, pastora Nani. Shalom para todos vocês. Shalom, Bárbara. Shalom, Lu. Então, gente, é normal você ter, chama crise curativa. No suco de cenoura, tá? E eu já vou avisar, gente, o suco de cenoura não tem como fazer em liquidificador, só em extrator. Esse suco que eu passei para vocês no primeiro ciclo, tem sim como fazer no liquidificador. Eu entendendo a questão econômica de cada um poder ou não comprar e ter entrado já no programa, eu vou fazer um suco paralelo. Eu vou trazer para você uma receita paralela ao de cenoura. Eu não posso comprar o extrator, então você vai fazer essa segunda opção, que você pode fazer no liquidificador, tá? Pegaram a visão? Mas eu vou tentar fazer o suco de cenoura no liquidificador.
Gente, eu fui atrás, eu estudei, tá? O que acontece? Se fazer a quantidade de suco para uma pessoa no extrator já é cansativo, imagina bater de 12 a 14 cenoura, tá? E aí não sai, não tira o beta-caroteno. Então você vai ter um trabalho em vão. Eu prefiro passar outra receita para você. Então, quando nós chegarmos nessa etapa, mas eu quero profetizar que até lá o Senhor vai te dar o recurso para você comprar o seu extrator, tá? Até lá, eu profetizo que Deus vai te dar o recurso. Por quê, gente? Eu fui atrás, pesquisei, o Dr. Louis Johnson, ele fala, não, gente, tem que ser no extrator, porque é o único que tira o quê? Todos os nutrientes, todas as composições que precisa para agir no corpo desinflamando, tá? Quando nós estiver na segunda temporada, vai ter outro suco também, que tira muitos metais pesados. Então, eu já vou avisando vocês que a terceira etapa, o suco vai ser já mais forte, tá? Mesmo fazendo aos poucos. Gente, eu quero que vocês entendam. A centrifugada, o extrator, ele é diferente do processo do liquidificador. O extrator, ele tira o suco puro, tá? E aí você vai tomar o suco puro. Eu vou dar um exemplo para você, é igual você pegar um remédio e diluir ele num monte de água. O ideal é que o remédio ele seja tomado e a cápsula abra lá dentro do seu intestino, certo? É diferente, ou seja, é diferente o ataque desse remédio. Eu não tô falando que não vai ter efeito. Vai ter um efeito, mas muito inferiorizado. Tá? Muito inferior. Pegaram a visão? Então, por exemplo, você vai tomar um remédio. A dose de ataque ele tem que estar puro, o mais concentrado possível para fazer o que ele tem que fazer. A não ser que a gente esteja falando de um remédio de sintomáticos, né? O que são os remédios sintomáticos? São aqueles que a gente toma para dor de cabeça. Tô com uma dor, ele vai fazer efeito agora. Então ele pode ser diluído em água. Mas tem remédios que o efeito dele é para 24, 48 horas, certo? Então quando nós, tomamos o suco de cenoura, por que ele pede para tomar de 3 a cada 4 horas? Exatamente por isso. E aí quando nós chegarmos lá na janela, mesmo que a gente esteja com a janela de jejum curta, para o suco eu vou abrir um pouco mais para você ter de 3 a 4 horas de tempo. De 3 em 3 horas é o ideal tomar esse suco de cenoura. Eu nunca vi algo para desintoxicar tão bom e tão profundo. Queridos, é igual eu tô falando pra vocês, eu tava já tomando todo o ciclo eu tava tomando e os meus sucos não eram Esse daí, tá sussa, né, amor? Os meus que eu fazia, porque eu tava testando. Os meus tinha 20 ingredientes. Teve suco meu que tinha 20 ingredientes. Era ou não era, amor? Uhum. Teve suco meu que tinha 20 ingredientes. Aí eu fui dosando, eu fui trazendo a proposta para esse. Aí o Espírito Santo falou, não, nesse você faz com isso e com isso, com isso. E assim eu fui sucessivamente, tá? O nosso extrator é da Britânia. O nosso é da Britânia. Amém? Certo? Gente, o ciclo 1 é o mais tranquilo, tá? Quem é diabético pode tomar? Claro que pode. Demais. Ainda mais que você deixou de tomar glúten. Deixou de comer glúten, deixou de comer lactose e açúcar. Então, o que eu tô falando pra você? Gente, um dia eu dei o suco pra Nani e a Nani passou mal. Não foi ontem? A Nani, o pessoal, a pastora Márcia, a gente tinha aqui lá em São Paulo. E aí, eu levei o suco, né? Não foi? Posta, igual eu comentei com a senhora, quem estiver passando mal, bentorrino, limão... Tira. Né? A pessoa tá falando. Gente, você que talvez... apóstolo, tô passando muito mal com a pimenta do reino, com açafrão. Diminui a dose para ver se melhora primeiro, porque a chave desse suco agora é a babosa e o açafrão. O açafrão é anti-inflamatório. Tá passando muito mal? Ácido, tira o limão, tá? Às vezes, querido, a questão é que você está em jejum. Então, o ideal é tomar em jejum. Mas vamos supor, apóstolo, para mim é muito acítrico. Então, faz o café da manhã e toma o suco. Ele vai ajudar? Ele vai ajudar.
mas aí você come uma coisa mais saudável, tá? Então, assim, o que eu quero trazer pra você? Cada organismo é um organismo, tá? Gente, olha só, como as pessoas são divergentes. Eu acho o suco uma delícia, porque eu gosto de verdura, eu gosto de fruta. Mas geralmente quem não é de fruta, de verdura, né, amor, não vai gostar do suco, tá? Rafael falou que levou 10 minutos pra tomar o suco. Meu Deus, Rafael, então você não consegue tomar o de cenoura, não, Rafael. Rafael, você não consegue tomar o de cenoura. Olha aí, a Nani tá falando que esse suco tá de boa, tá? Então, gente, por isso que eu falei meio limão. Pimenta e açafrão, então você bota um trisquinho só, pelo menos pra ter alguma propriedade ali e fazer o efeito, tá? Posta, insuportável. Então você tira e fica com a babosa, certo? É igual, cada um, gente, vai ter suco aqui que talvez quem gostou do primeiro não gosta do segundo e assim sucessivamente. Olha aí, ó, o Bruno amou. Aleluia. Então o Bruno tem... Aí vocês vão se conhecer. Você tem um paladar mais aberto para mais coisas, amém? Gente, eu vou trazer uma coisa aqui pra você muito séria. Se você teve uma má introdução alimentar, você deve ser uma pessoa cheia de... eu não como isso, eu não como aquilo. Isso vai quebrar durante esse processo de 90 dias, né, amor? O Gustavo nunca tinha comido morango na vida. Cheio de, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Peguei o Gustavo, de jeito, ele ficou aqui na minha casa. Gustavo tá comendo quase de tudo já. O menino não comia ovo. Nunca vi um trem desse aí. Quem que não come ovo, gente? Gente, vocês vão comer ovo? Não tem alguém aqui que não come ovo? Pelo amor de Deus. Não, você não é dessa terra, não. Vamos orar para nós começarmos? Vamos orar para nós começarmos? Glória a Jesus. Exatamente. Olha o que a pastora Célia escreveu. É remédio, não tem que ser bom. E, gente, o reset no corpo, o pilar do alicerce do reset no corpo, porque do corpo afeta a mente, afeta a alma e afeta a cognição espiritual da tua vida. Então, o pilar do reset do corpo é o quê? Tirar essas 3 coisas, glúten, açúcar e lactose, e o suco detox, e mais o jejum intermitente é o pilar fundamental. Pegaram a visão? Vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, em mais uma madrugada, te glorificar, te exaltar e dizer que Tu és bom, Senhor Deus. Eu chamo meu querido e melhor amigo, o Espírito Santo, aquele que me dá todo dia a revelação do que devo falar, do que não devo falar. Espírito Santo, eu quero ser apenas um pequeno instrumento nas Tuas mãos, como sou todo dia. Eu te amo, Espírito Santo, sou apaixonada pela Tua presença. E eu quero pedir, Espírito Santo, que na live de hoje você fale conosco de forma estrondosa. Abençoe cada um dos alunos do Reset, abençoe cada um que está aqui nessa live, cada um que passou pela oração da madrugada. Em nome de Jesus, amém. Estou muito feliz, vi a maior parte dos alunos ali no Reset. Tem muito aluno ali no Reset, não, na oração da madrugada. Estou muito feliz. É isso aí, gente. Olha que engrenagem poderosa. Você está vivendo 9 dias de alinhamento. Quando a gente entra numa atmosfera de alinhamento, eu já vou te avisar para você não ficar surpreso. Gente que trabalha para você vai pedir as contas. Gente que às vezes está debaixo da sua liderança vai sair. Escuta o que eu estou te falando. Gente que está debaixo da sua... Você está no trabalho, aí tem lá... Você está no departamento, você cuida de tantas pessoas. Tem gente que não vai ficar mais. Porque quando Deus faz alinhamento, Ele tira tudo que está fora do lugar para fora. Para que esse sistema possa avançar. Então, não se assuste se nesses próximos dias parece que vai passar um vento, mas não é. É normal. É Deus alinhando as coisas. Tá? É um projeto que você ia fazer e não vai mais, tá? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Apóstolo, minha geladeira queimou durante a imersão sábado, é forte. Para vocês terem noção, essa madrugada eu orei e declarei que todo demônio da circulação, da rede elétrica, né, bate em retirada, né, que circula na rede elétrica, bate em retirada. Orei ou não orei?
E tem demônios, queridos, que muitas vezes eles não estão dentro de pessoas, porque essas pessoas já são consagradas a Deus, mas por essa casa ter legalidade, ou essa casa ter sido um aprisco de Satanás, esses demônios queimam eletrodoméstico. Por isso que eu falei, faz uma oração de guerra na sua casa, tá bom? Vamos lá. Isaías 41. Vamos aqui rapidinho que eu tenho um tema poderoso para trazer para vocês. Isaías capítulo 41, tá? Vamos aqui. Ouçam em silêncio diante de mim, povos de outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir o seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dará vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie os seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó e com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos de outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo, seja forte. O escultor anima os ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Como todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão. Deus chamava Abraão de amigo, olha que poderoso. Eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó. Não tenha medo, pequenininho Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar. Com muitos dentes afiados, despedaçará os seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e os necessitados procurarem água e não encontrarem e tiverem língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. E o Deus de Israel jamais os abandonarei. O Deus de Israel jamais os abandonarei. Abrirei os rios para eles nos planaltos e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei os desertos de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipestre, abeto e pinheiro. Assim todos que virem esse milagre entenderão que ele significa: o Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Apresente a causa aos seus ídolos. Diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos diga o que aconteceu há muito tempo,
para que analisemos as provas, ou diga que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir. Então saberemos que seus deuses de fato façam alguma coisa boa ou má. Façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada pode fazer. Os que escolhem, vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantarei um líder que virá do norte. Gente, existe um mistério com o norte. A carruagem vem do norte. A Jerusalém vem do norte, tá? Ó, olha aqui, ó. Eu lhe darei vitória sobre os povos. Tá? Deixa eu falar aqui, ó. Eu, porém, tô no 25. Eu, porém, levantarei um líder que virá do norte. Desde o leste, ele invocará o meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu essas coisas e o fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com as boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Então aqui, o próprio Deus está levantando uma bandeira contra ídolos levantados por esse povo, amém? Então Deus abomina, queridos, a idolatria. Mas não é só idolatria de imagens. Deus abomina a idolatria a pessoas, idolatria a ministérios, idolatria a coisas materiais, tá? Então Deus abomina a idolatria e Deus está trazendo aqui, né? Isaías está trazendo aqui, né? Ele está falando, certo? Profeticamente, mas ele está falando na pessoa, a voz de Deus está falando pela voz de Isaías, certo? Quando ele fala aqui, né? Não há, aqui, bem aqui atrás, aqui, ó. Eu, o Senhor, o primeiro e o último. Quem está representando essa voz? Isaías, tá? Então Deus, ele abomina todo tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria. Então, se existe algum tipo hoje de idolatria na sua vida, eu quero que você peça: Senhor, me mostra. Eu estou idolatrando o meu ministério, eu estou idolatrando o meu marido, eu estou idolatrando a minha esposa, tá? Então, nenhum ídolo ou poder rival pode prever, salvar ou sustentar. Queridos, os demônios, eles podem ter uma sugestão do seu futuro por saber a promessa que existe sobre a sua vida. Mas eles não sabem, eles não têm convicção. O único que sabe de cada passo, de cada momento, de cada segundo da sua vida é Deus. Tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes esses demônios estão nos adivinhos, estão nos macumbeiros, nos feiticeiros, e por esses demônios entender a promessa que está sobre a sua vida, entende um pouco sugestivamente o que está por acontecer. E aí o diabo, ele pega uma verdade e mistura com 3 mentiras, e às vezes você acredita naquilo, e por você estar debaixo de uma promessa, certo? Então o diabo, ele faz muita confusão, ele traz muito embaraço. Então hoje eu quero levantar uma bandeira aqui. Sonda no teu coração se existe algum ídolo. Nós estamos num tempo agora de resetar a alma, resetar o corpo, trazendo melhoria. O que é reset? O que significa resetar? Recomeçar. Sabe quando a gente reinicia? O computador não está indo bem, meu Deus, tá lento, vou reiniciar. Você reiniciou ele, uau, 100%. Às vezes a internet tá lenta, tá ruim, não tá? Aí você vai lá, liga o mode, liga de novo, você reiniciou aquilo ali, certo? Então, nós estamos nessa fase do reset. Gente, hoje é o último dia das inscrições, encerra meia-noite. Se você não fez, está queimando no seu coração, é a hora, corre. Vai, porque vai ser bênção na sua vida, amém? Então, nesses dias, talvez você vai perceber, fazendo as tarefas do checklist. Quais são as tarefas do checklist? Apagar foto, apagar e-mail, tirar isso da sua vida, tirar aquilo. Tem várias, tem uma lista de tarefas para fazer. Entre elas, arrumar a sua casa.
Entre elas, tirar o que não presta, tirar o que não usa mais. E aí você vai ver que vai ter coisas que você guarda porque você idolatra, porque você enaltece aquilo ali representa, mas não serve mais para você. E tem coisa, querido, que a gente pode até guardar, porque é importante. Um livro, eu acho importante. Você pode dar ele para alguém, você já leu. Mas às vezes você, tá? Às vezes você tá ali, não joga algo fora, porque aquilo ali tem um apego emocional. Um apego emocional de uma fase da sua vida. Um apego emocional, sei lá do que. Então, a gente não pode se apegar, idolatrar objeto, coisas, roupas, certo? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Ó, meu e-mail tem mais de 30 mil mensagens, eu estou sofrendo para pagar. E aí, ó, a Bárbara acabou de trazer isso. E às vezes é um e-mail importante. Um e-mail que ela usou 10 anos, 15 anos, tá? Então eu quero que vocês vigiem nisso. Mas vigiem de verdade nisso, ok? Então vocês, ó, quando você nessa semana, no ciclo dos 9 dias, se deparar com algo. Ah, não vou jogar isso aqui fora não, porque isso aqui você não usa. Então é espírito de acumulação. Deus não se revelou como uma imagem para a gente não ter apego a coisas. Porque nós não somos daqui. Você não é daqui? Você vai embora daqui? Você está passando por aqui. Cuidado com as coisas que você está guardando. Às vezes você está idolatrando. Às vezes você está ali com um altar dentro da tua casa. Não usa mais aquela roupa, dá para alguém. Está rasgado. Sei lá, não está bom para usar, joga fora. Amém? E você vai ver que quando você abre espaço, eu coloquei lá no final lá da tarefa de vocês, quando você pega lá a lista de tarefa, no final eu coloquei uma frase-chave, que é essa aqui, ó. O novo não entra em casas onde o velho ainda domina. A chave do próximo nível é o desapego do que já não carrega mais propósito. Eita! Eita! Pegaram a visão ou não? A chave do próximo nível é se desfazer, é se desapegar de tudo aquilo que não carrega mais propósito, tá? Glória a Jesus. Gente, vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje um tema para linkar com essa pauta que nós estamos vivendo, destronando o espírito de procrastinação. Ontem eu falei para vocês, do que eu falei para vocês ontem? Sobre se organizar, tarefa de prioridade, tarefa que ela tem prioridade, mas ela não tem tanta urgência. Eu mandei para vocês lá no grupo do Reset, aos alunos, eu mandei lá para vocês isso daí, tá bom? Para vocês se organizar. Hoje eu quero trazer uma pauta para você aqui, muito importante, então abra comigo agora, tá? Salmo 139, eu vou falar qual que é a pauta. Salmo 139, Salmo 139, verso 14. Salmo 139, verso de número 14. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Ok? Então, aonde que é? Salmo, pega aí. Salmo 139, 14. O que que tá falando aí? O salmista tá agradecendo por Deus ter feito ele tão maravilhoso, tão extraordinário, certo? Ok, vamos agora, tá? Isso, 139, 14, certo? Ok. E o que quer dizer isso? Que Deus nos fez perfeito, Deus nos deu um corpo perfeito, Deus nos deu uma cognição perfeita, tá? Gente, eu falei só uma passagem, 139. Eu ia falar outra aqui, mas eu não vou falar não, senão a gente vai enrolar demais, tá? O que tá falando aqui? Tá? Que Deus fez o nosso corpo o quê? Perfeito. Né? O salmista tá
Vou ler de novo. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Então, aqui o salmista está agradecendo por Deus ter feito ele maravilhoso, tá? Por Deus ter feito ele, né, completo. E nós somos, né, um corpo. A gente é um corpo, uma alma, mente e um espírito. Só que na íntegra nós somos uma alma, porque o nosso corpo, nós só moramos dentro dele. E o que eu quero trazer hoje aqui é uma pauta relacionada o quê? Entendendo os aspectos, entendendo o ritmo do seu corpo. Tem muita gente que quer fazer as coisas como a sua mente idealiza. Só que você esquece que você está dentro do quê? De um corpo. E o seu corpo, ele tem a sua energia, o seu corpo tem estímulos, o seu corpo tem muita coisa que pode conduzir a sua proatividade ou a sua produtividade, tá? Você pode colocar, eu não pus tema nessa live, mas você pode colocar entendendo a dinâmica do corpo, tá? Então coloca aí, entendendo a dinâmica do corpo, certo? Então vamos lá. O nosso corpo, ele foi criado por Deus, perfeito, assim como o salmista está dizendo aqui, tá? Fui criado perfeito, fui criado maravilhoso. Só que muitas vezes nós estamos pelejando, nós estamos dando murro em ponta de faca, porque nós não conseguimos ter autoconsciência para entender o meu organismo. E agora vocês vão começar a conhecer o organismo de vocês, tá? Vocês vão começar a entender como o corpo de vocês funciona. Então vamos lá. O nosso corpo, tá? Gente, sobre tirar a dúvida de vocês, eu não vou abrir o grupo porque dá confusão. Eu vou pedir pra Nani fazer Nani, faz como que fala? Um link para eles enviar a pergunta e aí eu posso ir respondendo em áudio para eles ali no grupo. Pode ser? Melhor. Senão vira uma bagunça, vira uma briga. Sempre tem alguém com o espírito de confusão ativado. Eu já sei, conheço, tá? Aí, Nani, Nani, depois manda lá, faz o vídeo lá pra gente me ensinar eles a entrar no Telegram. Você entra no Telegram pela própria plataforma, tá? Então vem aqui comigo agora. Eu quero que você entenda o seu corpo, tá? O nosso corpo é um relógio biológico interno. Ele tem ritmo cardíaco, ele tem um ritmo linfático, ele tem um ritmo de circulação. O nosso corpo, ele tem vários sistemas, tá? O nosso corpo tem um ritmo de cognição. O que é cognição? Quando você está pensando melhor, quando você está refletindo melhor, quando você está... E muitos de nós acaba que não entende essa dinâmica e acaba escolhendo fazer as coisas em horários que o seu corpo já está pedindo socorro para descanso, e aí a sua mente está ativa, sua mente está todo vapor. Porque nós temos o eixo do corpo, uma coisa, o eixo da mente, outra coisa, e o eixo da alma, e o eixo do espírito. Já teve dia de você estar fisicamente bem, mas mentalmente muito cansado? Não é uma canseira, não é um cansaço que vem do corpo, é um cansaço mental. E aí você fala, meu Deus, eu não dou conta de nada, mas você consegue executar trabalhos na sua casa que exige só o esforço de corpo, exige só a força motora. Mas talvez já aconteceu com você, de você ter trabalhado muito fisicamente, mas a sua mente está lá ativa, seu corpo está cansado, você está louco para dormir, mas sua mente está um turbilhão, porque sua mente, ela não cansou na cognição. A cognição tá boa. Aí tá vindo um monte de ideia para você e você quer dormir, seu corpo tá cansado, você tá até dolorido, às vezes a mulherada que deu faxina e seu corpo tá bu, ou seja, sua mente tá bu, um monte de pensamento e o seu corpo tá pedindo um reset de sono. Quem já passou por isso? Tá, e uma das coisas na minha jornada com Deus foi entender o quê? O que é o meu corpo cansado? O que é a minha mente cansada? O que é a minha área espiritual cansada? Porque a área espiritual também cansa, tá? Principalmente quando você não faz reset de sono, de tempo de qualidade na alma, no corpo e na mente. A parte espiritual, ela vai começar a estagnar. A parte espiritual, ela vai começar a cansar. Porque você precisa da energia que vem da sua alma para você buscar, para você fazer, tá?
A nossa alma, na palavra grega, ela representa o ânima, ou seja, a força, a energia. Então, muitos de nós, alma, não estamos sem ânima, estamos sem energia, certo? Então, nós temos o cansaço mental, que é você leu, você estudou, você pensou, você gastou seus neurônios, cansou a mente. Cansaço físico, tá? Qual que é o cansaço físico? Você deu faxina, você andou pra cá, o apóstolo tá indo lá todo dia, né, amor? Pintando, e ele chega cansado. Quando eu vejo, ele tá lá na cama dormindo, coitado. Roncando. E aí, cansou o corpo. Eu canso muito a mente, certo? Que agora eu tenho aqui a Ali, que me ajuda aqui em casa. Mas antes era eu que fazia as coisas da minha casa. Então eu tava com a mente cansada, com o corpo cansado. Só que tem também o cansaço emocional, que é outro que você também tem que identificar. Cansaço emocional quando tem feridas, quando tem processos que você não resolve e você fica todo o tempo ruminando aquilo ali. Esse processamento acontece na alma. Eu devia ter falado aquilo. Eu devia ter feito isso. Mas eu... Toda hora você fica ensaiando uma fala que você já teve a oportunidade de dizer e esses 10 anos não volta mais. E a sua alma tem te levado talvez num processo de cansaço emocional, cansaço e traz para você um cansaço de pensamentos também, muito grande. Então a nossa alma, por não ter processos emocionais bem... É igual, por exemplo, olha que cansaço que dá na alma. Você falou não para alguém, depois você ficou mal e pensando naquilo o dia inteiro, porque fulano, eu falei, não, fulano, ele não vai... ele vai ficar chateado comigo, ele não vai querer mais falar comigo. Que cativeiro é esse que você tá? Você não tem liberdade para falar não? Nesse programa você vai aprender a falar não. Nesse programa você vai aprender a disciplinar as pessoas, que você ama elas, mas você não precisa ficar grudada nelas. Nesse programa você vai ensinar as pessoas à sua volta que a ausência não é falta de amor. A ausência muitas vezes é amor próprio com si mesmo. Você não precisa estar indo na casa de todo mundo toda hora. Você não precisa estar com todo mundo toda hora para mostrar para essas pessoas que você ama. O seu amor não pode ser medido por conversa, por comunhão. Você já provou para essa pessoa que você é bom, que você gosta dela. E no programa do Reset, eu vou ensinar você a sair desse lugar de dependência emocional e ficar cansando a sua alma. Eu devia ter respondido. Que o fulano... eu convidei o fulano pra minha casa, mas não convidei o cicrano, ele deve estar com raiva de mim. Que cativeiro é esse que você tá? Você não é livre não, meu querido. Você acha que você é livre? Você tá no cativeiro da opinião dos outros. Enquanto o projeto de Deus não reger o eixo da sua vida, o que as pessoas pensam ou como elas vão se comportar em relação a você vai afetar você, vai impedir você de prosperar, vai impedir você de avançar, vai impedir você de romper. Então tem que quebrar esse cativeiro de o quê? Estar cativo no que o outro acha, estar cativo do que o fulano vai ficar com raiva de mim. Então sua amizade é sustentada, o seu relacionamento é sustentado no quê? Se não for numa verdade de essência, então de apego emocional, apego em estar em comunhão. Porque se alguém deixar de ser seu amigo, porque você não vai mais na casa dele todo final de semana, ele nunca foi seu amigo. Na verdade, ele é uma pessoa carente e ele queria alguém para fazer companhia para ele. Se você não entendeu, agora você está entendendo. Amém? Não falar não é uma bênção. Eu não faço o que as pessoas querem que eu faça. Eu faço exatamente o que Deus me mandou fazer. E quando eu não estou debaixo dessa linha do que Deus me mandou fazer, tem a minha vontade, tem se eu posso ou não. A prioridade da minha vida, ela vem antes do querer de alguém. Porque eu tenho uma vida. Então, simplesmente alguém não pode dizer assim, eu tô indo na sua casa esse final de semana. Peraí. Não, esse final de semana eu tenho um compromisso com a minha família. Eu não posso receber você. Esse final de semana eu tenho algo para fazer. Eu vou mergulhar. Esse final de semana eu tenho a imersão. Eu tenho o ciclo 2
da imersão de cura interior. Eu não posso. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Vocês conseguiram entender? Por que eu quero que vocês entendam essa dinâmica dos 4 cansaços que nós temos? Nós temos o cansaço de corpo físico, cansaço de alma, que é essas questõezinhas emocionais que fica nos pegando e nos fazendo pensar e ruminar nisso. Nós temos uma canseira mental. Então, quando o problema da canseira emocional, que ela também se transforma num cansaço mental, porque é um processo dentro da alma que você fica ruminando, que fica trazendo à sua mente uma forma de... Porque a nossa mente, ela quer o quê? Resolver, tá? A nossa mente, ela quer resolver as coisas. Pegaram a visão? Então, corpo, cansaço físico, mente, cansaço mental, você trabalhou, você fez conta, você usou. Alma, cansaço emocional, que também se transforma num cansaço mental. Cansaço espiritual, quando esses 3 compartimentos não são tratados, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, supre a vontade das pessoas, não executa bem o que você precisa fazer, é cativo da opinião das pessoas, não descansa o seu corpo, não dorme direito, não come bem. Por isso que nós estamos fazendo um reset do corpo, da alma, da mente e do espírito. Aí você entra o quê? No burnout espiritual. E o que é burnout espiritual? É quando você não tem ânimo, não tem força de vida para executar as coisas de Deus. E para fazer as coisas de Deus, você precisa de força de vida daqui, do natural. Existe o estímulo do Espírito Santo, nós estamos falando de uma força espiritual, mas também precisa-se de uma força natural, que é o quê? Do teu livre-arbítrio, do teu querer, a força o quê? Da tua alma, do teu corpo, de se ajoelhar, de buscar, de orar, de romper. Amém? Certo? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos aqui, meus queridos, agora comigo. Por que eu estou trazendo essa pauta? Nós precisamos entender a dinâmica do nosso corpo. Nós precisamos entender quando que o nosso corpo está cansado mentalmente, está cansado espiritualmente, porque isso determina a nossa produtividade. Isso determina, queridos, se a gente vai fazer mais, se a gente vai parar no meio do caminho, porque você pode ter até uma intenção boa, só que lembra na imersão que eu falei? O procrastinador, ele está entre a intenção e a ação. Ele tem intenção boa de fazer, mas há uma força antagonista contra ele que impede ele de fazer. Intenção está aqui e ação está aqui. Aqui no meio há uma força antagônica. O que é antagônica? Aquilo que vem contra. E pode ser esse cansaço espiritual, esse cansaço mental, esse cansaço pode ser uma opressão demoníaca. Pode ser não ter bem claro o que você vai fazer e em que direção você vai. Por isso que eu não pedi para vocês colocar objetivo futuro, porque agora não é hora de pôr objetivo futuro, agora é hora de tratar por dentro. No reset agora, nesse primeiro ciclo, nós vamos organizar, vamos lançar fundamento. Ciclo 2 e 3, cura profunda. Aí nós começamos a curar trauma, começamos a curar feridas da alma, começamos a sair desses cativeiros através do nome poderoso de Jesus. E aí começa a florescer identidade, começa a florescer coisas novas. Então não tem como nós projetarmos, eu quero isso, eu quero... Não, lá na frente nós vamos fazer isso, amém? Então, por exemplo, tá? Vou trazer aqui para você. Nós temos no nosso organismo, tá? Agora eu vou falar de corpo, tá? Nós temos no nosso organismo cortisol, tá? E o cortisol, ele traz para nós pico de energia do corpo. Então, o cortisol, ele ativa a energia do nosso corpo. E esse suco que vocês estão tomando, ele é ativador de cortisol no seu corpo. Tá? Quando você está com o cortisol baixo, você tem astenia, você tem desânimo, você tem falta de vontade. Então, o corpo desperta, o cortisol está alto, tá? Quando o nosso corpo desperta, o nosso cortisol está alto, é o melhor momento para a gente fazer tarefas que exigem de nós cognição, exigem de nós foco, exigem de nós raciocínio, porque a nossa mente, ela está descansada. A não ser que você esteja acordando cansado porque você tem problemas que você não resolve, tá? Então, na parte da manhã é o melhor horário para nós estarmos
fazendo coisas cognitivas, coisas que exigem o quê? Nossa mente, nosso pensamento. Assistir uma aula. A melhor horário é o quê? Na manhã. Tomar decisão importante, ok? Leitura bíblica, estudar, ler, ok? No final da manhã, entre 10 e meio-dia, o nosso cérebro atinge o mais alto nível de desempenho cognitivo. Aqui, esse horário de 10 a 12 da manhã é o melhor horário para você estudar profundamente, mergulhar, vou fazer uma planilha difícil, vou botar minha atenção. Ou seja, entre 10 e 12 da manhã é o melhor horário para você, é o melhor horário criativo. O Pastor Júnior tá aqui, Pastor Júnior, o seu melhor horário para você criar arte é entre 10 e 12 da manhã, onde a sua cognição, os seus pensamentos, ou na parte da manhã, estão mais férteis, tá? Ainda mais quem mexe com coisas artísticas, tá bom? Então é excelente para estudo profundo, criatividade, resolução de problemas, entre esses horários, ok? Início da tarde, entre 1h e 3. Quem tira uma soneca nesse horário? Esse aqui é o meu horário da soneca. Por quê? Porque nesse horário, pra mim, é o meu horário morto. É a minha hora morta. O que é a minha hora morta? Porque, gente, eu não durmo depois da live. Depois da live, eu vou fazer um monte de coisas. Então, quando dá 9, 10 horas da manhã, eu já tô cansada, tá? E aí, depois do almoço, eu quero dormir um pouquinho. Pelo menos 1 hora e meia. Ontem eu tava muito cansada. Ontem eu dormi umas 3 horas de tarde. Tava muito porque eu vinha 3 madrugadas na imersão, não dormi. Não dormi, eu já atravessei direto pra oração. Na imersão que a gente teve, né? Não, foi na imersão do DNA. Então eu já venho, né, da imersão do DNA. Foi essa. Então vamos lá. Das 1 da tarde às 3 da tarde... O que acontece? A gente está num processo de digestão. Quando nós comemos, o sangue do nosso organismo, ele se acumula onde? Ele sai da periferia. O que é periferia? Braços. Ele diminui no campo periférico, lá nos pés, lá nos braços, na cabeça, e vem aqui para o abdômen, para fazer o que? A digestão, ok? E por que o nosso corpo faz isso? Para poder eliminar logo aquela comida e a digestão acontecer. Nisso, cai a nossa pressão. É normal. Questão fisiológica normal. Então, esse horário é um horário que, se você começar a estudar, você dorme. Que você começar a fazer qualquer coisa, você dorme. Então, é um horário de você tomar um cafezinho, tá? Então, apóstolo, mas eu não posso dormir. Então, o que eu faço da 1 às 3? Tarefa operacional. Porque a sua parte cognitiva, ela já passou o pico de energia. Então agora você caiu a energia. Agora, o que é melhor? Fazer talvez algo mais leve, talvez fazer um planejamento de agenda, que é só mover daqui para cá, fazer talvez algo operacional, organizar seu escritório, algo que exige o quê? Função física, certo? Final da tarde, das 4 às 6. Esse horário, a mente começa a recuperar energia. O seu corpo e a sua mente vamos dizer assim, vão reenergizar. Eu não sei se essa palavra existe, mas elas vão começar a reenergizar de novo. Aí aqui já é um bom horário para quê? Para você fazer atividade física, tarefa criativa, encontro que exige energia social. Quem aqui tem a bateria social? Eu tenho bateria social. Se a minha bateria social estiver lá embaixo, eu não dou conta. Porque eu sou muito transparente, queridos. Eu falo, eu não quero ficar aqui, gente, eu vou dormir. Eu sou muito sincera. Pensa numa coisa que eu quero ensinar vocês, para de mentir para você mesmo. Para de se auto-sabotar. Vou falar uma coisa pra você. Tem gente na sua casa, você tá fazendo sala, fala, gente, vocês ficam à vontade. Eu oro de madrugada. Eu vou dormir porque o meu corpo tá pedindo e eu não vou ser injusta com ele. Pode ser a visita, pode ser o fulano de tal. Eu não faço esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque eu sei que o prejuízo é meu. E amanhã eu tenho tempo de conversar com essa pessoa, de fazer sala. Então eu quero que vocês saiam desse lugar de ser cativo ao que... Você tá entendendo? Fala, fulano,
você é muito... Eu falo bem assim, você é muito gente boa, mas eu tô indo dormir. Pode ter a visita, não vai, amor? Pode ter a visita que for aqui. Eu falo, ó, vocês querem ficar aí com o apóstolo? Tchau, gente, ó. Beijo, tô indo dormir. Porque o prejuízo é meu. Eu sei onde me dói. Mas eu já fui essa pessoa que ficava fazendo sala, né? Aí a gente vai vivendo tantos processos de 40, 50 dias que aí o Senhor vai tirando os filtros de você. Filtro em fazer a sala, filtro. O Senhor vai tirando isso aí de você, meu querido. E eu quero que você venha, tá? Eu quero que... Ó, posso falar que eu não faço sala, não faço mesmo, tá? Se eu tiver uma coisa importante pra fazer, eu sou obstinada no que eu faço. Certo? Vamos lá, então. 16 a 18 horas. O seu corpo tá como? Processo criativo, tá melhorando. Energia para fazer, talvez, exercício físico, o melhor horário é final de tarde. Não gasta a sua cognição cedo, talvez, com... Apóstolo, mas eu gosto de cedo fazer exercício. Amém. Tá? Eu vou trazer aqui como é fisiologicamente, mas talvez o teu corpo é diferente. Porque nós não somos iguais, queridos. Então, das 19 às 22, o corpo começa a desacelerar. Aí você entra num lugar o quê? De reflexão. Você pode fazer leitura leve, você pode fazer coisas que é mais tranquilas, é mais leve, descanso. Então é horário o quê? De descanso. É horário onde o seu corpo está exausto, certo? É horário que a sua produtividade vai lá para baixo. E isso tudo é fisiologicamente normal. Agora, se nós não respeitarmos o nosso corpo, você acha que alguém vai respeitar? E o que eu quero trazer para você é... então, vamos só recapitular aqui. Alta cognição, manhã e final da manhã. Melhor horário para você usar a mente. Ponto. Melhor energia física, final de tarde. Energia baixa, início da tarde, depois do almoço e início da noite. A energia baixa. Hora de silêncio e descanso, noite e madrugada. Nós que somos madrugadeiros, nós temos que dormir cedo, tá? Nós temos que dormir muito cedo. E uma das coisas que nos atrapalha é isso aqui, ó, celular. Isso aqui nos atrapalha demais, tá? E eu quero trazer aqui pra você uma dinâmica. Começa a colocar o celular longe de você. Começa a colocar... A gente fez um propósito lá, eu lancei um desafio pra você. Depois das 7, não pega mais no celular. Descansa mesmo a sua mente. Porque você, às vezes, por causa do celular, fica mais 3 horas ali na rede social. 3 horas que você podia ter dado descanso para o seu corpo e para a sua mente. Então, você mesmo não está respeitando a sua mente e o seu corpo. Tá? Então, vamos lá. O que você deve fazer? Começar esses dias a prestar atenção. Agora, parece que eu consigo fazer coisas mais cognitivas. Agora, parece que eu tenho mais prazer para ler. Então, aquele horário é bom para você ler. Agora é o melhor horário para mim fazer coisas operacionais. Só que talvez ensinaram você uma fórmula de fazer as coisas, mas não existe fórmula de fazer nada. Você precisa, na verdade, usar o que existe ao seu favor para você começar a implementar a produtividade na sua vida. Então, por exemplo, ontem à tarde eu estava horrível para cognição. Sabe aquela tabela que eu mandei para vocês no Reset? Eu gastei tempo fazendo aquilo, toda hora minha mente distraída, eu tenho TDAH. Toda hora, por quê? Eu tava cansada mentalmente, eu tava cansada fisicamente. Aí eu fiz e mandei para vocês e fui dormir, aquele horário. Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo. Nos respeitar. Porque se você... E outra, nos respeitar não só a nível de chega de ficar no celular, eu vou dormir. Porque, queridos, você está sabotando o teu futuro. Eu tenho feito agora, nesse reset agora, eu trouxe uma dinâmica para minha vida, tá? De não ficar... Eu assistia muito o quê? Muito testemunho ali no TikTok, em espanhol. Muito vídeo, assim, de louvor, tá? Eu tirei isso daí, porque a gente acaba passando um vídeo, você se distrai olhando outra coisa. E eu estou trazendo todos os cursos que eu tenho que terminar. Então ontem eu fui fazer prancha no meu cabelo. Coloquei lá um curso que eu tenho que terminar. E estou assistindo ele. Então eu quero que esse processo do reset seja um processo produtivo, tá?
eu posso me edificar de outras formas, mas eu vou usar esse tempo que eu usava para ficar assistindo vídeo de edificação, eu já me edifico. Eu vou usar para produzir, eu vou usar para mim, a minha cognição, para mim aprender algo, mesmo que eu esteja fazendo uma outra coisa, tá? Então eu quero trazer isso aí para vocês. Entende o seu corpo, entende qual que é o momento de ler, qual que é o momento de, talvez, assistir uma aula de um curso e qual que é o momento de fazer uma coisa operacional. Dentro das coisas operacionais, você pode juntar uma coisa operacional com uma coisa cognitiva, como eu disse pra você. Eu tava ontem fazendo a prancha no cabelo, uma coisa operacional. É no automático, é igual dirigir, você vai fazendo. E eu estou aqui escutando o restinho de um curso que eu tenho pra fazer ali, cognitivo, eu estou prestando atenção. Então o que eu quero trazer pra vocês agora, dentro desse processo de 9 dias é: comece a se policiar, tira os ladrões de tempo, tira o celular de perto da cama, coloca lá o alarme para tocar longe e levanta de uma vez. Levanta, vai escovar os dentes, joga uma água na cara, vai, se você tá vindo para a oração da madrugada, né? Então, cada um de nós temos dificuldade em alguma área, mas muitos de nós não paramos para entender. Peraí, vou entender meu corpo, vou entender aqui a energia da minha alma. Nossa, espiritualmente eu tô propenso a buscar Deus. Às vezes, queridos, vou trazer outra coisa. Sua mente está acelerada cedo a hora que você acordou, porque o cortisol está alto. Mas talvez você precisa de uma mente mais tranquila para poder orar tranquilo. Porque você vai orar, tem 1000 pensamentos. Será que o seu devocional não seria às 3 ou às 6 da tarde? Então você tem que começar a ver qual que é o melhor horário, qual que é o horário que você está mais vulnerável à presença de Deus. Qual horário que fica melhor? Mas o problema, às vezes, de deixar para fazer mais tarde é esquecer. Ontem mesmo era tarde, eu não tinha feito ainda meu devocional, com tanta coisa para fazer. Eu tava ali na mesa com a Nani resolvendo uns BO. Eu falei: Nani, eu não orei hoje. E o Espírito Santo me lembra, tá? Aí eu vim aqui pro meu quartinho de oração, já tava cansada, já era 9 horas. E fiz o meu devocional, fiz o meu tempo. Então, mas por quê? Porque eu tô acostumada a fazer cedo. Eu termino aqui e já vou fazer. Só que ontem aconteceu alguma coisa que eu não fiz. E foi indo uma coisa ou outra. Na verdade eu falei: eu vou fazer hoje na tarde, às 3 horas. E acabou, passou as 3 horas, não fiz, tá? E olha só, olha aí, ó, a Natiane faz o devocional após o almoço. Então, queridos, qual que é a minha proposta para vocês aqui? É você entender a energia física do seu corpo, entender qual que é o seu melhor horário. Então tem gente que não consegue estudar, porque tá pegando o horário que é para você ser operacional, ou é para você descansar, e tá tentando estudar numa hora que a sua mente não quer, porque ela tá cansada. Aí você lembra de lavar roupa, você lembra de estender não sei o que, você lembra de fazer tudo, porque sua mente, ela tá enfadada, ela não quer fazer aquilo ali, ela quer fazer coisas operacionais, porque é o horário que o seu corpo, ele tá mais propenso a isso, ok? Então, dentro desses 9 dias, eu tô trazendo mais isso para vocês. O tema de procrastinação, ele é muito comprido, mas eu trouxe para vocês na imersão do Reset o principal. E eu tô tentando trazer aqui nas lives, todos os dias para vocês, mais uma coisinha, mais alguma coisa para somar, para vocês começar a se organizar em relação à disciplina, em relação a se entender. Então, tá ali ruminando coisas da alma, por que eu fico pensando isso? Não queria perder meu tempo com isso, então tem algo mal resolvido, o Espírito Santo me cura, tá? É dessa forma. Então, o meu horário de produtividade é das 2h20 da manhã ao meio-dia. Então eu aproveito para fazer tudo o que precisa da minha cognição esse horário. O meu melhor horário de cognição é esse. Por quê? Dá quase 12 horas que eu estou acordada. Aí eu tenho que dormir um pouco. Aí eu durmo, reseta. Mas eu não acordo com a mesma energia pelo qual eu acordei. Eu já tô assim, recupera uns 50% da energia. E aí eu vou terminar de seguir o resto do dia. Então eu quero que vocês comecem a entender o que é a dinâmica do seu corpo, a dinâmica também da sua mente, né? Eu tô trazendo aqui dinâmica do corpo, mas a dinâmica da mente é muito importante, principalmente para quem trabalha com processo criativo, principalmente para quem escreve como eu, que eu falo assim: eu vou escrever aqui o culto de segunda-feira, é o culto de membros, eu tenho que fazer.
Então, eu já coloquei lá no meu quadrante de número 1. Desenvolver o culto, fazer o culto, escrever meu esboço, certo? Então, eu já tenho que trazer... mas eu não posso fazer isso quando eu tô cansada. Eu tenho que fazer isso quando eu estou no meu horário de pico. Amém? Gente, era isso que eu tinha pra vocês hoje. Amanhã eu dou continuidade a esses temas, tá? Vocês vão aprender muito, ok? Se você não entrou no Reset, sua oportunidade é só até hoje à meia-noite, certo? E se eu fosse você, eu não perderia. Serão 90 dias que você vai viver uma transformação que você nunca viveu durante toda a sua vida. E se você... mas pastor, eu já sou liberto, eu já sou transformado. Eu sou até coach. Até você que é coach é transformado. Você não tem noção do que Jesus vai fazer, porque o reset é em todos os níveis. E um reset num nível altera a nossa performance nos outros. O reset do corpo altera a nossa performance espiritual, a nossa performance alma, a nossa performance mente. O reset na questão de quebrar todas as crenças limitantes faz um reset também, uma amplitude na nossa área espiritual. Saiu a limitação, você amplia na visão espiritual. E é algo poderoso, tá? Então, um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso para vocês. Amo vocês.